Pessoal, então vamos lá. Antes de nós começarmos o tema aí da aula de hoje, só lembrando que o que nós estávamos vendo até então na disciplina era o estudo, né? O que a gente estava discutindo era o estudo da tensão muscular. Lembra que a tensão é o grande estímulo, né, responsável por desencadear a resposta de hipertrofia tensional, miofibrilar. E aí o que a gente vinha discutindo, né, e vinha estudando lá em sala de aula era exatamente isso. Então lembra que a gente está a partir daí estudando a tensão que o músculo gera, quais são todos os mecanismos aí, todas as possibilidades que tem do músculo gerar tensão. A partir do estudo da tensão é que nós começamos a entender efetivamente de onde vem a hipertrofia. E o que nós tínhamos visto, eu só estou relembrando aí vocês, o que nós tínhamos visto era, em primeiro lugar, a primeira coisa para a gente estudar a tensão e entender todas as possibilidades de manipulação de tensão por parte do músculo, era justamente a curva tensão-comprimento, né, que nós vínhamos estudando. E aí nós vimos essa relação, né, na fibra muscular isolada, como é que era essa relação, na medida em que vai encurtando o músculo, né, a tensão que ele gera, a fibra, né, vai diminuindo, na medida em que encurta a tensão vai diminuindo. E aí nós vimos isso no músculo in vivo, né, e na medida em também que a gente encurta o músculo in vivo aqui, né, no sistema muscular, a tensão também vai diminuindo e na medida em que a gente alonga o músculo, que é o que vocês estão vendo aí no gráfico, mesmo antes de estimulá-lo eletricamente, na medida em que a gente alonga o músculo, o nível de tensão que ele gera é também progressivamente maior. E aí a gente viu isso e discriminou os dois tipos de tensão que nós temos, né? Eu vou até relembrar vocês aí. A tensão de encurtamento, né? Que era a tensão durante a fase concêntrica do movimento, e a tensão de alongamento ou tensão elástica, né, que o músculo é capaz de gerar. Então lembra disso? São as duas formas de tensão, né? Tensão do encurtamento na fase concêntrica, então o músculo gera tensão, só que na medida que ele vai encurtando ele gera menos, e a tensão elástica, que é na fase excêntrica, né, quando o músculo está alongando. Aí lembra que disso nós vimos que dos vários exercícios que tem de cada um dos grupamentos musculares, a ideia é nós olharmos para cada um deles e analisar aquilo. Quando vai começar uma fase concêntrica, o nível de alongamento que o músculo apresenta. Lembra? Eu chamei isso de pré-estiramento. Isso é importantíssimo para entender a evolução dos exercícios aí dentro do processo de treino. Muito bem, gente. Só uma recapitulação rápida aí. Agora, a gente continua, né, a nossa análise, o nosso estudo aí do que nós já vínhamos falando de tensão. E aí então vamos avançar isso, que é o tópico nosso aí para a aula de hoje. Vamos lá. Quando a gente fala então na tensão, do que nós já vimos até aí, obviamente, né, na medida em que o músculo é alongado, ele apresenta um nível de tensão, né, ou ele gera um nível de tensão cada vez maior. Então é claro que existe uma diferença aí de tensão em função do regime de contração muscular. O regime excêntrico, né, de contração, enquanto eu estou lá nas fases excêntricas dos nossos treinos e das repetições lá na musculação, o nível de tensão é altíssimo, né? Porque você está unindo uma tensão de uma contração excêntrica com a tensão elástica que já existe naturalmente no músculo. E a partir daí, então, no regime excêntrico, se tem mais tensão, você tem mais microlesão, né? E aí, maior microlesão, obviamente, você tem também maior nível de hipertrofia. Então, essa pergunta que está aí, a resposta para ela é justamente essa. Tem maior hipertrofia? Sim. Então daí vem uma regrinha fundamental da musculação, né? Tem que saber aproveitar a fase excêntrica do movimento. Como é que a gente aproveita melhor a fase excêntrica? Em primeiro lugar, obviamente, colocando amplitude. Só que lembra, essa amplitude é progressiva, não é um alto nível de amplitude para qualquer indivíduo que está, inclusive, entrando aí na academia. Não se esqueçam que quanto maior a amplitude do movimento, maior é a dificuldade, né, que o sistema musculoesquelético tem, o que o sistema muscular tem de estabilizar dinamicamente uma articulação. E lembra que toda a estabilização dinâmica vem da atividade daqueles proprioceptores, nesse caso aí principalmente o fuso muscular, né, que responde ao alongamento. Muito bem, gente, então saber aproveitar a fase excêntrica é isso, e colocando ao longo dos microciclos, né, ao longo das semanas do processo de treino, e colocando amplitude nos exercícios e, obviamente, contrair a musculatura durante a fase excêntrica. Jamais eu posso passar pela excêntrica
com o músculo relaxado. Quem relaxa o músculo não gera tensão nenhuma nessa musculatura. Então, regra fundamental para poder aproveitar melhor o nível de tensão na fase excêntrica dos exercícios lá. A partir daí, aí essa figura mostra exatamente isso, né? Tá vendo aqui em cima é um músculo, né? No painel de cima aqui é uma foto em microscopia eletrônica de uma fibra muscular íntegra. Aqui vocês veem rigorosamente, ó, o sarcômero, lembra? Aqui a linha Z, aqui a outra linha Z, então esse espaço, né, entre as duas linhas Z, lembra? O espaço delimitado pelo sarcômero, né? O sarcômero é o espaço delimitado por essas duas linhas Z. Aqui, né, a banda I, depois aqui no meio mais escura aquela banda A, no meio dela a zona H, linha M. Então aqui a gente tem a estrutura certinha, visível, íntegra do sarcômero. Quando você olha aqui embaixo, no painel de baixo, olha só o que aconteceu. Esse aqui é uma foto em microscopia eletrônica de um músculo que passou por um treino intenso. Nesse estudo aí, obviamente, essa fibra foi excentricamente contraída. E olha o nível de microlesão. Quando você tem essa perda, né, esse desarranjo da estrutura do sarcômero, lembra? Isso é uma microlesão, a gente já tinha falado disso na sala aí. Então isso mostra, esse painel de baixo, o quanto a contração excêntrica é realmente lesiva, né? Quanto ela promove de microlesão. Esse gráfico aqui mostra isso para a gente no estudo experimental com animais experimentais aqui, né? Os dias, o tempo, né, decorrido em dias da semana. Vejam que no primeiro grupo, e aqui é o tamanho do sarcômero, né? Quer dizer, se o sarcômero está maior, é porque ele está mais hipertrofiado, né? Então aqui mostra, em primeiro, né, os músculos de ratos jovens, aqui no momento em que foram imobilizados. Os ratos que não tinham imobilização, a musculatura continuou crescendo ao longo da semana, porque esse aqui é o processo natural dele, dos ratos e dos ratinhos de crescimento e desenvolvimento. Os que tiveram a musculatura imobilizada, ó, não conseguiram mais, não tiveram crescimento. Porque, obviamente, você imobiliza, você não tem mais nenhum nível de tensão. A hora que removeu a imobilização aqui na semana, aí pelo gráfico na semana 6 ou 7, olha o que aconteceu. Aí essa musculatura voltou a hipertrofiar, quer dizer, voltou a crescer, pelo simples fato de ter, de novo, o estresse mecânico e tensional, desculpem, do dia a dia dele aí. Muito bem. Olha agora que interessante, nesse momento aqui do experimento, na semana 14, um grupo de animais teve um segmento corpóreo imobilizado de tal forma que a musculatura aí que está sendo analisada ficou imobilizada em encurtamento. Imagina, por exemplo, que eu coloco gesso em alguém, uma tipóia, o indivíduo fica com o braço imobilizado com o cotovelo flexionado. Se ele está imobilizado com o cotovelo flexionado, você fica com o bíceps, enquanto ele tiver com essa imobilização, nesse caso aí do experimento foram 3 semanas, enquanto estiver imobilizado, o bíceps, nesse exemplo que eu estou dando, do cotovelo imobilizado em flexão, o bíceps fica encurtado e o tríceps fica alongado. Olha o que aconteceu. Para o músculo que ficou encurtado, olha o que aconteceu. Durante o período de mobilização em que esse músculo ficou encurtado, ele perdeu massa muscular. Por quê? Porque, lembra, o encurtamento diminui o nível de tensão para o músculo. Os outros animais que tiveram músculo, agora o músculo que ficou nos animais mobilizados, agora o músculo que ficou alongado. Imagina que nesse exemplo nosso seria o tríceps. Olha aí, ó. O músculo que ficou imobilizado, alongado, aumentou a massa muscular. Por quê? Porque está alongado tem mais tensão do que no comprimento dele de repouso, né? Quando removeu a imobilização, voltou para o nível de comprimento de repouso, diminuiu o nível de tensão desse músculo, de estresse tensional. Voltou para o normal e o outro que estava encurtado, como agora ficou mais alongado, porque estava no comprimento de repouso, também tinha mais tensão agora e volta para o normal. Então quem ficou alongado, quem ficou imobilizado alongado, ganhou tensão, aumentou a tensão, ganhou massa. Quem ficou imobilizado e encurtado, perdeu tensão em relação ao comprimento de repouso e perdeu massa muscular. Quando removeu a imobilização, o que estava alongado diminuiu o nível de tensão cotidiana, porque voltou para o comprimento de repouso, perdeu. E o que estava encurtado, né, voltou para o comprimento de repouso, então estava mais alongado do que quando ficou encurtado. Ganhou a massa muscular, recuperou e retornou. Isso mostra o valor, o poder, né, a importância da contração excêntrica e da fase excêntrica para o ganho de massa muscular e para a otimização dos ganhos de massa muscular nos treinos de musculação. Muito bem, gente. Aí o outro ponto agora para nós é o seguinte. Já sabemos que existe essa relação, né,
Então, o que antes era pergunta, agora é uma afirmação. Realmente existe maior microlesão em regimes excêntricos e, portanto, maior hipertrofia. Só que uma questão fundamental aqui para a gente, qual é? No dia a dia nosso de treinamento, na sala de musculação, nós não vamos ter só o regime excêntrico. Os exercícios que nós realizamos, seja com peso livre ou nos equipamentos, nós temos a combinação, né, de regimes excêntricos e concêntricos. E a partir daí, então, se a gente combina regime excêntrico e concêntrico, nós estamos a todo momento manipulando essa tensão, né, no alongamento e no encurtamento do músculo. Então, isso traz para a gente a pergunta, quer dizer, existe, e realmente existe, né, o que nós podemos denominar na sala de musculação e no treino resistido, o que nós chamamos aí, então, de faixa ótima de tensão. O que seria isso? O que seria uma faixa ótima de tensão? Seria uma intensidade de carga de treino em que nós temos a melhor resposta de hipertrofia miofibrilar ou tensional. Não é uma faixa de intensidade em que é a única que nós temos resposta de hipertrofia, não. É a intensidade, é uma faixa de intensidade que nós temos a melhor resposta de hipertrofia. Abaixo dela tem hipertrofia, mas não tão pronunciada quanto nessa faixa, e acima dela tem hipertrofia, mas não tão pronunciada como nessa faixa. Por isso que é a chamada faixa ótima de tensão. Olha que bacana aí. A partir daí, então, nós entendemos e já começamos a conhecer isso. Quais são as intensidades de carga que geram, olha, vou falar de novo, a melhor resposta de hipertrofia miofibrilar? O peso, né, a intensidade que se situa aí entre 65, 70 a 85% de uma RM. Então, as intensidades de carga entre 65 a 85% de uma RM são as que a gente tem aí, são aquelas em que apresentam a melhor resposta de hipertrofia muscular. Tudo bem? Então essa é para nós conhecida como a faixa ótima de tensão. Não esquece mais isso. Em alguns livros vocês vão ver de 70 a 85% de uma RM. Eu só estou abrindo um pouquinho mais aí essa faixa ótima de tensão. Muito bem, gente. Por que acontece isso? Se vocês param para olhar para isso, a gente estava até agora dizendo o seguinte: o grande estímulo determinante da hipertrofia é a tensão muscular, é a tensão que o músculo gera. Mas aí eu vejo essa faixa ótima de tensão e a gente para e pergunta assim: 100% de uma RM, o músculo não gera mais tensão do que com 80% de uma RM? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas apesar disso, de com 100% o músculo gerar mais tensão do que com 80%, 70%, 75% de um RM, 100% não traz, né? Treinar com peso de 100%, né, cotidianamente, não trazem, né, no médio prazo uma resposta de hipertrofia maior do que 70% a 80% de uma RM. Então, na verdade, o que a gente aprende disso, né, é o seguinte, ó, para nós não é a tensão em si que é o grande estímulo. Nós vimos isso, é o estresse tensional ou estresse tensional. Esse é o grande estímulo, não exclusivamente a tensão. Então, esse esqueminha que tem aí para vocês no slide é para entender exatamente isso. O estresse tensional vem de onde? Esse é o grande estímulo para a hipertrofia miofibrilar ou tensional. Quem é ele, então? O que é esse estresse tensional? Esse estresse tensional é a conjugação do que tem aí no slide para vocês nesse organogramazinho. O estresse tensional é a conjunção, é a combinação da tensão ótima que o músculo gera, pelo que eu, Cássio, né, chamo de tempo ótimo de tensão. Então eu tenho essa formulação aí, né, dessa teoria do estresse tensional. O estresse tensional, então, vem do que eu chamo, né, da relação ótima entre tensão ótima com tempo ótimo de tensão. E aí, então, você vê 100% de uma RM. Tem muita tensão? É a maior tensão que o músculo gera. Então, por que não tem a maior hipertrofia? Olha lá, qual é o grande problema com 100% de uma RM? Tem muita tensão, mas a gente realiza quantas repetições? Uma repetição. Com 95% de uma RM, tem uma tensão enorme, mas realiza 2, 3 repetições. Aí o tempo de tensão é baixo demais. Então eu não tenho uma relação ótima e a partir daí o estresse tensional
não é tão grande assim, apesar de ter muita tensão. Por outro lado, então eu vou tentar colocar tempo de tensão, tempo ótimo. Aí eu coloco um peso mais baixo, por exemplo, 50% de uma RM, que a gente realiza 25, 30 repetições. Aí eu tenho um tempo ótimo, isso vai dar 1 minuto e 15, 1 minuto e meio de tensão. O problema é que, como eu tenho mais tempo, eu tirei o peso para poder ter mais repetições e mais tempo. E aí a tensão já não ficou ótima, ficou uma tensão subótima. 50% de uma RM é uma tensão baixa. Então, onde é que eu tenho a melhor combinação da tensão com o tempo de tensão? Em intensidades entre 65% a 85% de uma RM. É aí então que nós temos essa melhor relação e é por isso que essa faixa de intensidade é aquela em que nós temos a melhor resposta de hipertrofia tensional. Por isso é a tal da faixa ótima de tensão. E aí então, se vocês verem aqui, quem é a tensão? Tensão, na verdade, é a intensidade. Lembra? Todo estresse, nós vimos isso já, né? Todo estresse é determinado por quem? Pela relação primária entre intensidade e volume, que é o estresse de treino, é a carga do treino que a gente já falou na fisiologia do exercício no ano passado. Então tá aí, ó. A tensão ótima nada mais é do que a intensidade. E quem determina a manipulação da tensão? Todas as variáveis que estão aqui embaixo, que nós já estudamos em sala, que são as variáveis do quê? Da intensidade da carga de treino. O peso levantado, seja ele percentual ou absoluto, a amplitude do movimento, a velocidade de execução, o teor das repetições, submáximas, quase máximas, máximas, supramáximas, o intervalo de descanso entre as séries, a ordem dos exercícios e a combinação dos grupos musculares dentro da mesma sessão. Por outro lado, lá no tempo ótimo de tensão, quem é que está? Lá no tempo ótimo são todas aquelas variáveis de quem? Do volume, porque tempo é volume. Então nós estamos vendo aí a relação entre tempo, intensidade e volume de treino. Tensão como intensidade e tempo ótimo como volume. Aí vem quem? O número de repetições, o número de séries, o número de exercícios, o número de grupos musculares treinados na sessão. Tudo que a gente já discutiu lá atrás, no dia que falamos de carga de treino, né, no exercício ou nos treinamentos resistidos. Pronto, não pode esquecer mais disso. Então é daí que vem o estresse tensional, é daí que vem a hipertrofia. E quanto mais nós soubermos, e nós vamos aprender ao longo da disciplina, quanto mais nós soubermos manipular esse estresse tensional, manipulando cada uma das variáveis da tensão e cada uma das variáveis do tempo ótimo, portanto manipulando melhor cada uma das variáveis da intensidade e cada uma das variáveis do volume, tanto melhor nós vamos conseguir controlar o estresse tensional e tanto melhor nós vamos conseguir evoluir semana a semana, mês a mês, com a carga de treino e com o estresse tensional e garantindo, portanto, continuidade da resposta hipertrófica dos nossos alunos ou atletas aí, tudo bem? A partir disso, vem também agora uma outra questão para nós, que é a relação que existe entre a tensão que o músculo gera e a hipertrofia, né, que ele apresenta, com o número de repetições. Muita gente já ouviu falar em academia, aí vocês até quando estão aí treinando, quando entrarem em alguma academia e agora fazendo estágio, já devem ter ouvido falar que treino de hipertrofia é para fazer de 6 a 12 repetições, né? 6 a 15, alguns 6 a 12, normalmente o número mágico aí está dentro disso, né? De 6 a 12 repetições. Vejam, quando a gente fala que o treino de hipertrofia é para trabalhar com 6 a 12 repetições nas séries, isso é um equívoco, por quê? Repetições, né? 6 a 12 repetições é uma variável do quê? Isso é variável de volume. E nós já aprendemos lá na fisiologia do exercício que o determinante primário do estresse, da carga do treino, é qual componente da carga? A intensidade. Então, jamais o número de repetições pode ser determinante primário do caminho adaptativo de um músculo, dizer de 6 a 12 é treino de hipertrofia. Não é. A questão aí é que, com 6 a 12 repetições, é um número máximo de repetições, em média, que nós conseguimos realizar com pesos, ou seja, com intensidades de 65, 70
a 85% de 1 RM, portanto, dentro da faixa ótima de tensão. Então, com o peso, com as intensidades de faixa ótima de tensão, nós conseguimos realizar em torno de 6 a 12, 6 a 15 repetições máximas. Então, se eu estiver trabalhando com um peso que esteja dentro dessa faixa ótima de tensão, que é a intensidade, que é determinante primário do estresse, aí nós vamos realizar nas séries repetições em torno de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E por conta dessa relação peso e número de repetições, então tensão com tempo de tensão, é que nós vamos ter a melhor resposta hipertrófica. Portanto, é um equívoco dizer que o número de repetições é determinante da hipertrofia. Se eu tiver um peso de 50 e poucos por cento de 1 RM, que eu realize, por exemplo, 25 repetições máximas, que eu consiga fazer 25 repetições máximas, e se eu for lá e fizer 12, 11, 10, 13 repetições com esse peso, eu não vou ter nenhuma resposta de hipertrofia. Por quê? Porque o peso é baixo demais, apesar de eu ter feito repetições que eventualmente teriam a ver com a hipertrofia. Então, não é a repetição que manda na hipertrofia, primariamente, é a intensidade. Então, que fique bem claro isso, né? 6 a 12, 13, 14 repetições, desde que nós estejamos com os pesos de faixa ótima de tensão. Muito bem, a partir daí, o último ponto, né, nesse bate-papo nosso de hoje, na aula nossa de hoje, é justamente isso. Eu preciso que vocês gravem essa tabela que está aqui, que mostra para a gente, então, desde 30, olha aqui, ó, até 100% de 1 RM, quais são os números médios de repetições que nós realizamos, a faixa de repetições, o número médio de repetições que a gente realiza, e aí depois algumas informações adicionais para que a gente compreenda bem o que significa cada uma das intensidades relativas de treino do ponto de vista de estresse orgânico geral e de estresse para o músculo esquelético. Então, olha só, gente, essa tabela mostra aí para a gente, primeiro, com o peso de 90 a 100% de 1 RM. Então, vamos olhar lá. 100% de 1 RM, obviamente, nós fazemos uma repetição máxima. E essa repetição é uma repetição difícil. E o ciclo total excêntrica, concêntrica de uma repetição com um peso de 100% de 1 RM, esse ciclo dura em torno de 5 a 6 segundos. Vocês lembram lá que 5 a 6 segundos o metabolismo é anaeróbio alático, tá? Depois, olha lá, 95% de 1 RM. Com peso de 95% de 1 RM, nós conseguimos realizar, em média, 2 a 3 repetições máximas. 2 a 3, isso leva mais ou menos 8, 10, 15 segundos. Ainda estamos aonde? Na via anaeróbia lática, né? Predominando na geração de energia ATP. E com 90% de 1 RM, nós fazemos em média aí para os músculos como um todo de 3 a 5 repetições, ficar com valor médio, 4 repetições, pensando em mais ou menos 3 a 4 segundos para cada uma delas, porque o peso é alto, mais ou menos 15, 16 segundos por aí. Portanto, essas três intensidades nós trabalhamos, né, prioritariamente com a via anaeróbia alática. Quando nós trabalhamos com essas intensidades, nós não temos uma grande resposta de hipertrofia, mas existe uma adaptação. Qual é a adaptação que ocorre na musculatura ou no sistema neuromuscular? Aumento da capacidade do sistema nervoso central, melhorar o recrutamento motor. Então eu vou fazer um teste máximo. No mês passado eu recrutei 80% das minhas fibras, das minhas unidades motoras. Treino nessas intensidades de 90% a 100%, faço um teste lá de força de novo e recruto agora 85%, 87%, 90% das minhas unidades motoras. Então, meu sistema nervoso central melhorou a capacidade de recrutamento motor. E a fadiga que acontece de eu não conseguir ir além dessas repetições é uma fadiga neural, ou seja, o sistema nervoso central diminui a frequência dos impulsos e diminui a quantidade de motoneurônios que ele consegue manter inervados, né, estimulados ao mesmo tempo. E isso diminui um pouquinho mais o nível de cálcio liberado, né, lá no sarcoplasma, e aí uma outra ponte cruzada a menos que fica acoplada já é o suficiente para a gente não conseguir manter um desempenho máximo aí. E aparece nessa faixa de intensidade o último estresse, né, ou a última modalidade de estresse que a gente tem dentro da sala de musculação, que é o estresse
neural. Lembra que a gente já tinha visto estresse metabólico, estresse tensional e agora o que eu chamo de última modalidade, né, de estresse na sala de musculação, que é então o estresse neural. Então não esquece, estresse neural de 90 a 100% de 1 RM e a adaptação prioritária não é a única. Tem alguma coisa de hipertrofia? Tem um mínimo de hipertrofia, mas o principal é melhora do recrutamento motor. Então o indivíduo aumenta a capacidade de força-massa porque ele melhora o recrutamento motor, sem ganhar muita massa muscular, tá? Depois disso vem então, ó, uma faixa mais ampla, desde 65 até 85% de 1 RM, que é o que nós já sabemos, né? A faixa toda do estresse tensional, faixa ótima de tensão. Vamos ver aqui as repetições que vocês não podem esquecer disso. 85% de 1 RM, de 5 a 7 repetições, em média 6 repetições. A série dura mais ou menos, né? 20 e poucos, 20 a 25 segundos. Imagine sempre aí em torno de 3 a 4 segundos, né? Por ciclo de movimento. Aí 80% de 1 RM, mais ou menos de 6 a 10 repetições. Existe a variação, porque a variação entre os indivíduos e a variação entre os exercícios que usa grupo muscular, exercício uniarticular, exercício multiarticular, né? O multiarticular você faz mais repetições. Então essas variações que tem aí são em função dos indivíduos e dos tipos de exercício principalmente. De 6 a 10, uma média com 80% de 1 RM, de 8 repetições, mais ou menos 25 segundos por aí. 75% de 1 RM, a gente realiza em média de 8 a 12 repetições, né? Uma faixa de 8 a 12, vou ficar com a média aqui, 10 repetições máximas com 75% de 1 RM, mais ou menos 30 a 35 segundos, 70% de 1 RM, de 10 a 15, então uma média em torno de 12 a 13 repetições máximas, isso dura mais ou menos 30, 35, 40 segundos, e 65% de 1 RM, mais ou menos de 12 a 18 repetições, numa média em torno de 15 repetições máximas, com as séries durando em torno de 40 a 45 segundos. Tudo isso entre 20, 30 até 45, 50 segundos. Vocês lembram aí, né? É predomínio da via anaeróbia lática. E a principal adaptação que nós temos trabalhando nessas intensidades, com os volumes adequados de treino, é aumento da massa muscular, a hipertrofia, que a gente viu lá, aumento do sarcômero em paralelo, aumento da síntese de actina e miosina. Nas intensidades mais altas, em torno de 85%, a fadiga é um pouco neural e metabólica, e aqui mais para baixo, de 80% para baixo, fadiga prioritariamente metabólica, que a gente também já discutiu, que é por conta do quê? Da acidose, né? Então você tem lá o hidrogênio competindo com o sítio TNC e diminuindo o acoplamento actomiosínico principalmente. Olha só agora, gente, pega os números médios aqui de repetições máximas, em média, de 70% a 85% de 1 RM, é daqui que vem aqueles 4 números mágicos da musculação, né? Olha lá, 12, 10, 8, 6. Num treinamento que nós vamos conhecer mais para frente, né, dos métodos de treino, existe um método de série múltipla que é a pirâmide. Nós vamos aumentando a intensidade ou o peso ao longo de séries múltiplas, por exemplo, 4 séries, e obviamente se aumenta o peso, aumenta a intensidade, diminui o número de repetições, né? Então as séries eu poderia colocar na primeira série 70% de 1 RM, na segunda 75%, na terceira 80%, na quarta série 85% de 1 RM, se fizesse os números médios de repetições máximas, 12, 10, 8, 6. Isso foi uma coisa que apareceu em livro, né, como um exemplo de uma possibilidade de utilização, né, das séries, e a partir daí, quando deram um exemplo, todo mundo pegou isso e fez como a única forma de treino, e apareceram os 4 números mágicos da musculação, e não existem prescrições, né, com números ímpares de hipertrofia. Ninguém prescreve 7, 9, 11, 13, e é tudo a mesma coisa, né? Tão eficaz quanto os 6, 8, 10 ou 12, né? Então, por que só os números pares? Por, infelizmente, ignorância plena aí, né? Dos nossos colegas nas academias. Infelizmente, isso vem acontecendo há 40 anos, né, no âmbito das academias. Só existem para treino de hipertrofia os 4 números mágicos, os números pares. Parece até que hipertrofia, quando o número de repetições é ímpar, o músculo não responde, né?
o que é uma barbaridade, é um absurdo. Muito bem, então essa é a faixa ótima de tensão. E o último nível aqui, as intensidades desde 30 até 60% de 1 RM, e aqui para a gente é a faixa toda de estresse metabólico, e portanto de 30 a 60% de 1 RM, nós não vamos ter a melhor resposta de hipertrofia miofibrilar, mas nós vamos ter adaptações prioritariamente metabólicas no sistema músculo-esquelético. Metabólicas como aumento de capilarização, melhora de potencial de densidade mitocondrial, aumento de atividade das enzimas aeróbias do ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e isso depende de qual intensidade nós vamos usar mais, a gente já vai ver aí. Aumento da capacidade do músculo suportar níveis altos de acidose, aumento da atividade das enzimas glicolíticas, PFK, e também da LDH, né, que converte o piruvato a lactato, aumento de transportadores de lactato na membrana para liberar mais rápido o lactato para a musculatura, aumento da capacidade de tamponamento, né, do sistema do bicarbonato de sódio, plasmático, enfim, adaptações que tenham mais a ver com as condições, né, de trabalho de melhora de resistência muscular, melhorar a capacidade de trabalho total do músculo e melhorar a capacidade de recuperação muscular e orgânica, né, aos dias de treino, às sessões e às séries de treino, e melhorar a capacidade de recuperação entre as séries de treino também. Então, olha lá, com 60% de 1 RM, nós realizamos em torno de quanto? 15 a 20 repetições máximas, uma média aí de 18 repetições máximas. Essas séries duram em torno de 45, 50 segundos até 1 minuto. E lembra, com essas intensidades, nós temos o predomínio, né, da via anaeróbia lática, e, portanto, com 60% de 1 RM, nós temos treinos tipicamente para aprimoramento da capacidade de resistência muscular anaeróbia lática. É com esse tipo de treino que você melhora muito a capacidade do músculo suportar níveis maiores de acidose, aumenta muito a atividade das enzimas glicolíticas, PFK e LDH, e também, né, o transporte, né, e o aumento dos transportadores de lactato na membrana. Então essa é uma intensidade que interessa quando você busca esse tipo de mudança no sistema músculo-esquelético. Depois, olha lá, 50% de 1 RM te realiza em média de 23 até 30 repetições, portanto mais ou menos 25, 26, 27 repetições máximas, né, em média. Essas séries duram aí em torno de 1 minuto a 1 minuto e 30, então em média mais ou menos 25 repetições, isso dá mais ou menos 1 minuto e 15. Lembra que eu sempre faço o cálculo pensando em algo em torno de 3 segundos e a 4 no máximo segundos por ciclo, né, de repetição. Com esse tempo, 1 minuto e 15 a 1 minuto e meio, você tem aí um metabolismo mais ou menos misto, né, terminando o predomínio da via anaeróbia lática e iniciando aí o predomínio da via aeróbia. Então, quando você treina com pesos, né, ou intensidades de 50% de 1 RM e faz o ajuste adequado das repetições, né, desde submáximas até supramáximas, com a evolução do processo de treino, isso vale para todas as demais intensidades, mas quando você faz isso, você tem que tipo de estímulo para a musculatura? Você está trabalhando as duas vias metabólicas. E aí, então, esse é um treino que promoveria melhoras da resistência muscular anaeróbia lática, prioritariamente, e aeróbia também. Então você consegue melhorar também aí um pouco mais a densidade mitocondrial, tem um pouco mais de capilarização, melhora de atividade das enzimas aeróbias, oxidativas, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Então, quando quiser isso, já sabe que a intensidade ótima é em torno de 50% de 1 RM. 40% de 1 RM, nós já realizamos aqui, ó, vocês estão vendo, em torno de 30, 35, até 40, 40 e poucas repetições, depende do exercício. Numa média entre 35 a 40 repetições máximas, essas séries vão durar em torno de 1 minuto e meio até 2 minutos, mais ou menos. Quando você tem entre 1 minuto e meio a 2 minutos, chegando ali por volta de 2 minutos, você já passa a ter, lembra, um predomínio, né, da via aeróbia no fornecimento de energia ATP. Mas ainda tem uma participação e uma contribuição importantíssima da via anaeróbia lática. Então, treinos com essa natureza, né, com essa intensidade, com volumes altos, aí acima de 27, 28 repetições, vão aprimorar no músculo a capacidade de resistência muscular mista, só que agora aeróbia de predomínio e anaeróbia lática. Com 50% é também uma resistência muscular mista, mas é anaeróbia aeróbia.
E agora com 40 é a resistência muscular mista aeróbia, anaeróbia, tá legal? E por último, com 30% de 1 RM, aí você vai realizar repetições em geral acima de 45, 50 repetições. Isso vai ter um tempo de duração maior do que 2 minutos, 2 minutos e meio. E você a partir daí tem um predomínio maior da via aeróbia e tem então treinos, né, que dentro da musculação seriam mais interessantes para aprimorar em alguns músculos específicos a capacidade dos músculos, né, de resistência muscular aeróbia. Tudo bem? Então essas são as intensidades todas, ó, desde 30 até 100% de 1 RM, com as repetições médias, os tempos dela, o predomínio da via metabólica, as principais adaptações que tem a ver com ela e os mecanismos de fadiga. É importantíssimo esse entendimento. Gravem essa tabela, decorem, porque ela auxilia demais até na compreensão de conteúdos futuros aí em relação ao processo de treino em si, porque quem prescreve alguma intensidade, algum peso, algum número de repetições e séries tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo no músculo e no organismo do aluno como um todo. Nós estamos aqui então hoje aprendendo um pouco mais do que representa cada uma dessas intensidades do ponto de vista de geração de estresses, de adaptações específicas e de mudanças que ocorrem do ponto de vista metabólico em cada uma delas. Só quero, para finalizar, chamar a atenção de uma coisa. Nos livros, infelizmente, os livros trazem essas tabelas assim de uma forma bem mais concisa, bem mais resumida, sem tanto detalhamento. Essa tabela é uma tabela construída por mim, né, a partir de compilações, né, de uma série de informações e muitos estudos nossos também em relação à musculação. E os livros trazem alguma coisa assim bem mais simplista e com um erro muito comum, né, de se ver, e um repete o erro a partir da utilização de outros, né, como referência. Os livros trazem pesos de 90% a 100% de 1 RM ou intensidades, como intensidades que promovem a adaptação ou que são usadas, né, para treinamento de força máxima, e de 70% a 85% de 1 RM, que são treinos de hipertrofia, como se fosse diferente, né, e se desse para dissociar ganho de força de hipertrofia. Então o livro está errado justamente por isso. Alguns trazem um erro mais grotesco ainda, que é chamar treinos de 90% a 100% de 1 RM como treinos voltados para o aumento da força pura e de 70% a 90% a 85% de 1 RM de hipertrofia. Quer dizer, é tudo erro equivocado, é tudo termo equivocado. Por quê? Porque ambos, de 90% a 100% de 1 RM, de 65% a 85% de 1 RM e de 90% a 100%, ambos são treinos que aumentam a capacidade de força máxima. Só que de 90 a 100 você aumenta a força máxima prioritariamente pelo aumento do recrutamento motor. E de 70, 65 a 85% de 1 RM, você aumenta a força prioritariamente pela hipertrofia. Mas tudo é treino de força máxima. Só que um é uma faixa que ocorre mais adaptação neural de recrutamento, então você aumenta a força pelo fator neural, e o outro você aumenta a força pelo fator estrutural, plástico, que é a hipertrofia. Então vamos só fazer um ajuste desse erro grosseiro, né, que existe nos livros, porque senão o leitor mais inocente, iniciante, o aluno de graduação, e até alguém ainda com menos entendimento conceitual das coisas, acha que treino de hipertrofia não é treino de força máxima. Né? Justamente porque nos livros os autores acabam confundindo tudo e confundindo mais ainda e gerando às vezes mais dúvida ainda no leitor. Né? Então, desde 65, 70 até 100% de 1 RM é treino de força máxima, ou pela hipertrofia ou pelo recrutamento. Aí eu vou treinar mais ou menos uma determinada faixa em função do meu interesse para ganho de força máxima, seja por hipertrofia ou por recrutamento motor. Tudo bem então, gente? Hoje era isso que a gente tinha para discutir e aí na próxima aula nós vamos continuar aí avançando no entendimento da tensão muscular enquanto estímulo gerador aí para hipertrofia. Muito obrigado, gente. Um abraço, até a próxima aula.